Daniele Canedo, produtora e gestora cultural, capoeirista e professora do Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas da Federal do Recôncavo e professora colaboradora do Núcleo de Pós-Graduação em Administração. Atua como chefe do Núcleo de Extensão e Cultura da Federal do Recôncavo, pesquisadora, está na coordenação do Observatório de Economia Criativa, é membro do Conselho Gestor de Salvaguarda da Capoeira da Bahia e da Associação de Produtores e Cineastas da Bahia. Exerceu 2 mandatos como conselheira, representante do audiovisual no Conselho Municipal de Políticas Culturais de Salvador. Possui dupla titulação, PhD em Média, Comunicação, Estudos pela Universidade Livre de Bruxelas, trabalhou na área de Gestão Cultural e Políticas Públicas, destacando-se a experiência na Secretaria de Cultura da Bahia como coordenadora de Desenvolvimento Territorial de Cultura. Então, por 10 minutos, passo a palavra aqui a Daniele, professora Daniele Canedo. Boa tarde a todas e todos e todes. Estão me ouvindo bem? Sim, Daniele, ouvindo bem. Ótimo. Então vamos falar. Um prazer estar aqui, deputada. Peço licença para entrar nessa casa tão importante para a cultura nacional, né? Aproveito, inclusive, para parabenizar todas as deputadas e os deputados que foram brilhantes, cumprindo um papel cívico fundamental, né, pela luta pela cultura na aprovação da Lei Paulo Gustavo e na Lei Aldir Blanc II. Hoje nós estamos, assim, em estado de efervescência, de êxtase, né? Porque nós acreditamos nessa construção. Nós sabemos da importância que essas leis podem ter para a história do nosso país, para as sociabilidades da nossa cultura, para as vivências e principalmente para o campo da produção artística e cultural e para a economia da cultura e criativa. Então, que bom que nós podemos estar aqui hoje fazendo essa celebração, apesar do contexto tão difícil que nós vivemos em geral, e no contexto desses ataques, né, diretos do governante que está hoje à frente da presidência da República, que ataca o setor cultural imediatamente, mas esse momento de mobilização que viabilizou tanto a Lei Aldir Blanc quanto agora a aprovação da Paulo Gustavo e da Aldir Blanc II, eles de fato fortalecem o campo. Eu queria diretamente agradecer o espaço, parabenizar a deputada Rosaneide, é um prazer conhecê-la, saber que é conterrânea, e a parabenizar por essa iniciativa, né, por esse conjunto de seminários que vão ouvir as universidades brasileiras. Saúdo aqui os colegas da mesa, o meu reitor da UFRB, o professor Fábio Josué, sempre um prazer ouvi-lo, o nosso mestre querido, o professor Albino Rubim, uma referência para todos nós que viemos depois e que só estamos aqui graças aos seus trabalhos na área da política cultural e da gestão, e minha colega e parceira de coordenações, de trabalhos, de pesquisa, a professora Renata Rocha. Para quem não me conhece, eu sou Daniele Canedo, como foi dito, sou capoeirista, produtora e gestora cultural, e para mim, né, estou atualmente, além de ser professora, na coordenação do Observatório da Economia Criativa. Como o tempo é curto, né, e o nosso reitor falou algumas coisas que são fundamentais sobre esse contexto mais amplo da relação entre culturas e universidades, eu vou dividir aqui essa minha fala em 3 momentos, destacando o papel vigoroso das universidades brasileiras no campo da cultura, que envolve ações no ensino, na extensão e na pesquisa. Claro, vou começar falando de ensino e extensão, deixar a pesquisa por último propositadamente, mas vou falar menos do que nós estamos fazendo, principalmente como Observatório da Economia Criativa, mas vou tentar focar principalmente no nosso potencial, no que nós poderíamos estar fazendo se tivéssemos as estruturas, as condições, se as universidades públicas brasileiras fossem, de fato, privilegiadas no sentido da distribuição dos recursos públicos. Então, um pouquinho esse caminho que eu vou fazer aí. Bom, eu começo falando aqui algumas das questões que já foram trazidas para o reitor, que tem a ver com o nosso histórico na formação nas universidades, no campo das artes, da cultura, mas mais recentemente, a partir de 1996, nós passamos a ter nas universidades públicas as formações no campo da organização da cultura, né, no campo da política e da gestão cultural, e mais recentemente até cursos ligados à economia criativa. Então, na UFRB, o nosso reitor citou os nossos cursos, e eu destaco aqui o curso de
o CST, o Curso Superior Tecnológico em Política e Gestão Cultural, e a nossa pós-graduação em Política e Gestão Cultural, que está na sua segunda turma e que reúne pessoas de todo o Brasil. Na extensão, nós temos desenvolvido um conjunto de ações que buscam dialogar diretamente com o campo, com as pessoas que estão produzindo, gerando subsídios para políticas públicas, gerando formação e aprimorando a qualificação profissional dos artistas, dos fazedores de cultura. Vou dar 2 exemplos também para ser breve. O projeto Paisagem Sonora é o programa de promoção da música do Recôncavo. Nós tivemos o prazer esse ano de contar com o apoio da Funarte nesse projeto, através de um convênio. O projeto está sendo desenvolvido num conjunto de ações que envolvem formação, gestão e difusão dos artistas do campo da música. Outro projeto que é muito relevante, que eu preciso mencionar, é o Emergência Cultural no Recôncavo. Esse foi um projeto de extensão que nós fizemos de acompanhamento e assistência à implementação da Lei Aldir Blanc em 18 municípios do Recôncavo. Todos esses municípios, 2 não puderam, mas todos esses tiveram um plano de trabalho aprovado, implementaram a lei e tiveram excelentes resultados. O nosso desejo, na época, era poder fazer esse acompanhamento, fazer esse projeto em todos os municípios da Bahia. E quem sabe essa metodologia que nós implementamos pudesse também ser implementada em outros territórios, em outros estados brasileiros. Infelizmente, por falta de recursos, esse era um projeto sem financiamento direto, em que nós trabalhamos todos, inclusive egressos da universidade, discentes, todos como voluntário, mas foi possível executar a ação e ter resultados efetivos. E hoje nós podemos dizer que esse modelo talvez sirva, por exemplo, para o processo que nós vamos viver, tanto de implementação da Lei Paulo Gustavo como da Lei Aldir Blanc II, tão importantes. E aí eu chego na pesquisa e vou me focar aqui um pouquinho no tempo que me resta, no Observatório da Economia Criativa da Bahia, que é um coletivo interinstitucional, multidisciplinar. Ele desenvolve atividades de ensino, pesquisa e extensão no campo da cultura e da economia da cultura e criativa, com professores que são da UFRB, da UFBA, da UNEB, também pesquisadores associados, pessoas que não estão ligadas às universidades, mas que têm interesse em desenvolver pesquisa no campo cultural. Esse projeto ele surgiu como uma política do Ministério da Cultura, na época que existia uma Secretaria da Economia Criativa, e esse projeto foi descontinuado, nós não recebemos as parcelas finais do recurso, mas nós decidimos continuar. O reitor chegou a mencionar o Mais Cultura nas universidades, que foi outra coisa que nós também investimos muito tempo na construção coletiva. Eu coordenei o projeto da UFRB, ficamos em 11º lugar, estávamos na expectativa de que iríamos receber mais de R$1 milhão para fazer as ações que estavam previstas em todas as 7 cidades onde a UFRB está, mas infelizmente não recebemos por causa do golpe, e da mesma forma os OBECs foram descontinuados. Mas na Bahia nós mantivemos o nosso interesse em desenvolver pesquisa e temos, desde então, desenvolvido pesquisas que consideramos são essenciais, foram fundamentais para a discussão sobre o campo. Desde uma primeira pesquisa que desenvolvemos, na qual a gente tentava mapear o perfil da ocupação dos agentes criativos de Salvador. Essa pesquisa, feita em 2016, mostrou a centralização dos equipamentos culturais em Salvador, localizados todos no centro da cidade e numa determinada parte da orla. Com os resultados dessa pesquisa, a Fundação Gregório de Matos trabalhou e buscou fortalecer o seu programa de descentralização dos equipamentos culturais. Como um dos resultados da pesquisa, a gente conseguiu já incidir nas políticas públicas. E desde então, nós acreditamos muito nisso, no papel da universidade pública, gratuita, inclusiva, socialmente referenciada, e na necessidade de estabelecer uma conexão constante com a realidade local, na produção de conhecimento, principalmente sobre o vetor econômico da cultura, sobre a dimensão econômica da cultura, da qual a gente fala muito pouco, que nós conhecemos muito poucos, há uma lacuna muito grande de conhecimento sobre isso, e nós do OBEC acreditamos que podemos ter uma contribuição efetiva nesse sentido. Então, temos trabalhado em 3 frentes, que é estudos e pesquisa, articulação e difusão. Com a articulação, nós buscamos estar em momentos como esse aqui, participar, por exemplo, participamos afetivamente da Lei Aldir Blanc aqui, participando de Conselho de Cultura, participando das discussões da Paulo Gustavo, dos comitês, e agora estamos aqui, por exemplo, já pensando, hoje à tarde estaremos envolvidos aí no marco regulatório do Fomento à Cultura no Brasil. Nós também acreditamos na difusão,
na necessidade de promover eventos, de promover ações, de falar disso, de fazer formação. Mas, principalmente, nós temos investido nas pesquisas. Né? Nossas pesquisas, por exemplo, como os impactos da Covid-19 na economia criativa, essa pesquisa foi fundamental. A própria deputada Benedita, o ano passado, disse no Enecut da importância dos boletins do OBEC para se pensar a Aldir Blanc. E ontem, na Paulo Gustavo, nós tivemos aí, né, a felicidade de ter sido citado, inclusive em matérias da Folha de São Paulo, em outros documentos, mostrando a importância das pesquisas desenvolvidas para que a gente tivesse resultados que mostram como a Aldir Blanc foi bem sucedida em promover a redistribuição dos recursos, a descentralização, de colocar em prática o Sistema Nacional de Cultura. Quais são os desafios, então, já chegando aqui para o final dessa fala? Né? Primeiro, é muito difícil estarmos na universidade e promovermos ações como gestores e produtores culturais que somos, porque falta infraestrutura e falta recursos, principalmente, por exemplo, para a manutenção das nossas estruturas e para a retenção dos talentos. A gente começa a formar, hoje nós quase não temos bolsa, por exemplo, de mestrado e doutorado nessa área. Então, os estudantes entram, nós começamos a formar pessoas para trabalhar na pesquisa quantitativa, para trabalhar com indicadores, mas logo depois eles precisam sair para trabalhar, para viver. Então, a gente precisa desse tipo de estrutura para manter esses talentos. Nós precisamos também de reconhecimento das agências de fomento à pesquisa. O CAPES e o CNPq não nos reconhecem enquanto ciência, enquanto produção de conhecimento, enquanto área de conhecimento. Né? Em que área de conhecimento nós mandamos, para qual área de conhecimento nós mandamos os nossos projetos quando nos inscrevemos? Recentemente, escrevemos um projeto coletivo para a criação de uma base de dados sobre o Carnaval de Salvador e no edital universal do CNPq não fomos contemplados, apesar de termos cumprido todas as exigências, apesar de termos uma equipe multidisciplinar, com vários professores doutores, mas por falta de reconhecimento desse campo de conhecimento, a gente sofre, tanto da CAPES quanto do CNPq. Então, nós pedimos, dos caminhos que nós entendemos como sendo fundamental, é mais apoio das agências de fomento. Acho que, só para finalizar, vi que o tempo já acabou, gostaria de destacar que nós acreditamos que a universidade pode exercer um papel no aprimoramento das políticas públicas de cultura, fazendo pesquisa, trazendo resultados. Esses resultados também podem ser muito relevantes para o campo, para a atuação. Acreditamos nos dados quantitativos para subsidiar o processo decisório no campo da cultura, mas precisamos, então, desse apoio. Agradeço o convite, peço desculpa por falar tão rápido, espero que tenha sido compreendida e dou uma boa tarde aí para todas as pessoas que estão presentes. Obrigada. Muito obrigada, Daniele, parabéns pela sua exposição. Seja sempre bem-vinda à Comissão de Cultura.